internautas, tudo bem com vocês? Eu sou o José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E nós vamos colocar hoje o vídeo sobre o personagem Jacó. Quem foi Jacó na Bíblia Sagrada? Jacó, que é um dos três patriarcas, né? Tínhamos Abraão, Isaac e Jacó. Então nós vamos ver sobre a história de Jacó. Mas antes de nós observarmos sobre a história de Jacó, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. E é importante também que você compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, fale um pouco do canal Uma Visão Além, ok? Então, sem demora, vamos ao vídeo de hoje sobre o personagem, a história de Jacó. A história de Jacó. Quem foi Jacó na Bíblia? Jacó foi o filho gêmeo mais novo de Isaac e Rebeca. Ele é um dos três principais patriarcas do povo judeu. Ao lado do seu pai, Isaac, e seu avô, Abraão, certamente a história de Jacó é uma das mais conhecidas na Bíblia. A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. O significado do nome Jacó. A Bíblia conta que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar, que em hebraico quer dizer Ageb, do seu irmão gêmeo mais velho, Esaú. Daí o nome Jacó vem do hebraico Jacob, que significa ele agarrava ou ele agarra. Devido a esse episódio e uma variação do substantivo hebraico que significa calcanhar, o nome Jacó é geralmente traduzido por apanhador de calcanhar ou suplantador, que é derivado de dominar ou segurar pelo calcanhar. Acredita-se que em hebraico que o nome Jacó tenha sido uma abreviação intencional do nome Jacob-Il, que significa Deus proteja. Quem foi Jacó? O nascimento de Jacó. O nascimento de Jacó está registrado em Gênesis 25, do verso 21 ao verso 28. Sua mãe Rebeca, assim como sua avó Sara, era estéril e esperou por filhos durante 20 anos. Seu esposo Isaac intercedeu ao Senhor em favor dela. Então Deus ouviu suas orações e abriu a madre de Rebeca, e ela gerou os gêmeos Esaú e Jacó. Não se sabe ao certo a data exata em que viveu Jacó. Alguns estudiosos estipulam que Abraão tenha vivido entre 2000 a 1900 a.C. Se isso estiver correto, então Jacó viveu entre aproximadamente 1800 a.C. Jacó, o herdeiro da promessa. Deus havia prometido a Abraão que através do seu filho Isaac faria dele uma grande nação. Apesar das dificuldades que Isaac e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não seria frustrada. No tempo certo, o casal teve filhos. Com o nascimento dos filhos de Isaac, a promessa de Deus estava sendo renovada. Esaú era o primogênito dos gêmeos, então naturalmente era de se esperar que ele fosse herdeiro das promessas de Deus e ao seu pai. Mas antes mesmo do nascimento de Esaú e Isaac, Deus, pela sua soberania e infalível vontade, já havia determinado que Jacó herdaria a promessa. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e o povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Gênesis 25, verso 23. Jacó, a primogenitura e a bênção de Isaac. No Oriente Antigo Próximo, o filho primogênito geralmente herdava no mínimo o dobro das posses do pai em relação a outro irmão. Além disso, ele também recebia uma série de privilégios, dentre as quais a posição do chefe social religioso da família. Aproveitando-se da fome do seu irmão Esaú, que havia acabado de retornar do campo, Jacó comprou de Esaú o direito de primogenitura e insistiu em um juramento considerado irrevogável. Descobertas arqueológicas confirmam que naquela época, na Mesopotâmia, o direito de primogenitura podia ser negociado. Não se sabe se no caso de Esaú e Jacó houve algum tipo de burocracia para tal negociação fosse registrada oficialmente. Porém, a Bíblia cita que foi feito um juramento. Em muitos casos, juramentos como esses era válido perante o tribunal da lei. Isaac, já idoso, comunicou que transmitiria a bênção patriarcal. Então ele pediu que Esaú preparasse para ele um prato favorito. Gênesis 27, do verso 1 ao verso 46. Sabendo disso,
Rebeca instruiu Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Se aproveitando da cegueira do pai, Jacó se passou por seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaque. Quando Isaque e Esaú descobriram o que havia ocorrido, nada mais poderia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável. Gênesis 27, do verso 37 ao verso 38. O problema com Esaú e o casamento de Jacó. Esaú ficou enfurecido quando descobriu que tinha sido superado por Jacó. Então, para fugir da ira do seu irmão, Jacó partiu para a casa dos seus parentes em Harã. Em uma viagem, Jacó teve um sonho, uma visão noturna. Nessa visão, Deus lhe confirmou a promessa feita a Abraão e lhe deu garantias de que protegeria. Gênesis 28. Chegando a Harã, Jacó conheceu sua prima Raquel, filha do seu tio Labão. Jacó desejou casar-se com ela e fez um acordo com Labão para que, ao fim do período de 7 anos de trabalho, pudesse tomar Raquel por sua esposa. O casamento ocorreu, mas Labão enganou Jacó. Recorrendo a um possível costume da região, Labão concedeu a Jacó a filha mais velha, Lia ou Leia, como esposa. Jacó então fez outro acordo com Labão para que finalmente pudesse se casar com Raquel. Desse novo acordo, mais 7 anos de trabalho foi exigido de Jacó. Os filhos de Jacó. Enquanto ainda estava morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Esses filhos foram gerados por suas 2 esposas e servas delas. Leia era a mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. De Zilpa, criada de Leia, Jacó foi pai de Gade e Asser. Da criada de Raquel, Bila, nasceram Dan e Naphtali. Após Deus abrir a margem de Raquel, Jacó foi pai de José e Benjamim. Este último já nasceu em Canaã. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Após longos anos trabalhando para seu sogro e fazendo seu rebanho prosperar, Jacó resolveu partir e retornar à Palestina. Labão não queria que Jacó partisse e lhe propôs um acordo para a sua permanência. Na tentativa de obter vantagem sobre Jacó, Labão mudou o acordo várias vezes até que Jacó conseguiu fugir. Quando soube da fuga de Jacó, Labão ainda o perseguiu, mas após uma longa conversa, ao se encontrarem, ambos fizeram uma aliança, e Jacó finalmente viajou em direção ao sul. No caminho, Jacó encontrou um grupo de anjos que lhe assegurava que Deus estava protegendo. Gênesis 33, do verso 1 ao verso 2. Quando estava indo em direção ao encontro com seu irmão, Esaú, passado pelo riacho de Jaboque, Jacó encontrou-se com um varão e lutou com ele durante toda a noite. Ao romper do dia, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ainda assim Jacó conseguiu ser abençoado. Tal bênção mudou o seu nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Obviamente, aquele que foi encontrado divino. Gênesis 32, verso 24 ao verso 30. Mais tarde, novamente, Deus apareceu para Jacó e reafirmou a mudança do seu nome. Gênesis 35, do verso 9 ao verso 15. Logo depois do ocorrido no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. Apesar do clima tenso que aconteceu naquele momento, o encontro entre os 2 irmãos foi de grande ternura. O final da vida de Jacó. Jacó passou a residir mais uma vez na Palestina. Já seu irmão Esaú foi a Seir e lá levantou uma grande nação. Gênesis 33, verso 16. Os anos seguintes não foram fáceis para Jacó. Seus filhos, Simeão e Levi, tiveram um sério conflito com os filhos de Amor por conta do problema com Diná. Gênesis 34. Também a ama de Raquel, Débora, que era importante para a família, morreu. Depois, a sua amada esposa Raquel morreu no parto de seu filho Benjamim. Seu outro filho Ruben deitou-se com Bila, a sua concubina, e por fim José, seu filho predileto, foi afastado dele. Quando já estava bem idoso por conta da fome que assolava a região em que vivia, Jacó precisou ser exilado no Egito. Lá teve grande alegria ao reencontrar seu filho José. No Egito, ele foi muito bem recebido. Antes de morrer, já com a idade de 147 anos, Gênesis 47, verso 28.
Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Gênesis 48, verso 8 ao verso 20. O patriarca também abençoou os próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. Gênesis 49, do verso 1 ao 33. Jacó faleceu e foi enterrado em Macpela, perto de Hebrom, no túmulo da família, juntamente com Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia.